Luz, câmera, ação. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Renata, para quem não me conhece, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês ao primeiro encontro do Núcleo de Gênero e Diversidade do IFRJ Campus Paracambi. Né? E no dia de hoje, nós estamos abordando uma temática fundamental, principalmente nos dias tão sombrios que estamos vivendo hoje. Né? A temática é homofobia e transfobia no ambiente escolar. Onde você guarda o seu preconceito? Ainda tem uma pergunta de provocação para a gente aí, né? E nesse momento, no início da tarde, nós vamos fazer um mini festival de curtas, com 3 curtas, né, que estão no YouTube, e em seguida nós faremos um cine debate. E esse cine debate vai ser conduzido pelos nossos ilustres alunos Arthur e Kaique. Né? Nós fizemos uma construção muito boa para chegar até esse momento de hoje, né? E o Arthur e o Kaique agora vão falar um pouquinho sobre os filmes, né? Sobre os filmes que vão ser exibidos, tá? Passo a palavra para vocês, meninos. Boa Boa tarde, tarde. gente. O primeiro curta que a gente vai exibir vai ser o In a Heartbeat, né? Que ele foi lançado em 2017 e foram dirigidos... Peraí, só um momento, rapidinho, gente. Kaique, você pode continuar? Porque eu tive imprevisto aqui, rapidinho. Boa tarde, gente. Então, o primeiro é o In a Heartbeat e ele foi lançado em 2017. E os autores, diretor, né, é o Esteban Bravo e o Bette David. Essa história fala mais sobre um menino que ele ele tem medo, né? Ele se apaixonou pelo amigo e tem medo de falar porque por causa da sociedade, né? O ambiente escolar dele não permitia isso. Era visto com maus olhos. E aí ficou difícil para ele, né? E o coração dele, né, saiu do peito e agiu por conta própria. Eu vou passar a palavra para o Arthur para falar sobre a segunda curta. O próximo curta é O Príncipe Lua, que foi lançado em 2014. Dirigido por Arthur Cardoso. O curta é sobre uma animação, né, O Príncipe da Lua, onde narra a história entre um príncipe que não aceita se casar à força, né, por conta de... ele precisava se casar à força por conta de um determinado problema de reinos, e ele foge do castelo e acaba em uma resolução inesperada para encontrar o seu amor verdadeiro. E a terceira curta se chama Ausência. O lançamento é em 2020, né? E foi um projeto de animação da Universidade Federal, do curso de animação da Universidade Federal de Santa Catarina. E fala sobre a Helena, que é uma jovem mulher e que ela ela sente a falta, né, a ausência da sua amada Marília, e assim ela vive uma vida mais triste, porque ela amava a outra mulher. É isso. Passa a palavra para a professora. Então, a partir de agora, eu vou apresentar os curtas, né? Vou apresentar em sequência o In a Heartbeat, o Príncipe da Lua e em seguida o Ausência. Depois disso, né, vou passar a palavra para vocês fiquem à vontade para fazer o comentário que vocês quiserem, né? E nós também temos algumas perguntas para fomentar o debate, tá? Mas primeiro eu queria, logo após, né, os curtas, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acham. Se vocês tiverem perguntas e não quiserem abrir o microfone, né? Vocês podem colocar pergunta no chat e eu leio. Tudo bem? Vou lá. Vou exibir para vocês.
Era uma vez, há muito tempo atrás, em terras distantes, dois reinos que viviam em guerra: o Reino do Sol e o Reino da Lua. Todos os dias, o Reino da Lua realizava o ritual lunar que trazia a noite aos céus. Da mesma forma, o Reino do Sol fazia o ritual que trazia o dia aos céus. Entretanto, quando era manhã, o Reino da Lua ficava vulnerável, e quando era noite, o Reino do Sol também se enfraquecia, e por isso os reinos viviam em guerra há séculos. Mas algo havia mudado. Uma promessa de salvação. Nascia o herdeiro ao trono do Reino da Lua. Ao pequeno príncipe foi destinado o poderosíssimo amuleto real, adjunto à sua coroa, capaz de evocar a lua ao céu. O menino cresceu, protegido dentro dos muros do palácio, onde fora ensinado a ser um rei severo e tirano, como era tradicional. Mas ele era doce, terno e bondoso com todas as criaturas. Ao contrário de seu pai, o príncipe não entendia como a tão bela luz do sol poderia ser tão odiável. E se perguntava como seria o mundo fora do castelo. Um dia, os reis fizeram um acordo de que seus filhos se casariam com um contrato de paz, para que a guerra entre seus reinos tivesse fim. Mas, ao saber da notícia, o príncipe da lua se indignou com a ideia de um matrimônio forçado. Ele não aceitava se casar sem que houvesse amor. Em uma manhã, o príncipe se aproveitou da fraqueza de seu reino e fugiu pela primeira vez para além dos muros do palácio, destinado a não retornar até que encontrasse seu verdadeiro amor. O príncipe pôde conhecer o mundo fora do castelo, inédito para ele. Pôde sentir a liberdade fora dos comandos de seu pai. De repente, uma criatura da natureza abordou o príncipe. Tratava-se de um fauno, o deus dos bosques, dos pântanos e das montanhas. Uma criatura vil e ardilosa, advinda das trevas. Temido por aqueles que atravessavam as florestas à noite, conhecedor dos pavores e pânicos de todas as criaturas vivas.
Ele ofereceu ao príncipe o seu maior desejo, encontrar o amor verdadeiro. Porém, em troca, ele queria do príncipe o amuleto da lua. A fim de acabar com sua tristeza, o príncipe fez a troca com o fauno, que no mesmo instante desapareceu. Sem rumo, o príncipe passeava pela floresta, aproveitando as belezas e a calmaria, quando se repousou à beira de um lago, receoso sobre a troca que fizera. De repente ele avistou, à outra margem do lago, um belo arqueiro, que passeava pela floresta em busca de alimentos para sua família. Encantado, o príncipe quis conhecer melhor aquele curioso plebeu e acabou sentindo algo que nunca havia sentido. Os dois caminharam pela floresta e aconteceu. Eles se apaixonaram. Encontraram uma cabana abandonada no meio da floresta, onde puderam conversar durante todo o dia. E o príncipe nunca estivera tão certo. Finalmente encontrou o seu amor verdadeiro. Empolgado, o príncipe da lua foi correndo avisar aos seus pais que havia escolhido com quem queria se casar e apresentou a eles o seu amado arqueiro. Indignado, o rei da lua se pôs aos gritos, reprovou em absoluto o casamento. Disse que um nobre jamais poderia se casar com um plebeu e que se ele não cumprisse o acordo com o Reino do Sol, a guerra entre os reinos jamais acabaria. O príncipe não pôde desistir do seu amor verdadeiro. Por mais que aquilo doesse, ele decidiu renunciar ao trono para que pudesse se casar com quem desejasse. Antes mesmo que se eclodisse a guerra sanguinária entre os reinos do Sol e da Lua, uma terrível ameaça surgiu. Assim que chegou a noite, o fauno se tomou pelo poder do amuleto da lua. Ele se transformou em uma criatura imensa e fortaleceu sua natureza para que pudesse destruir os reinos que cercavam seu território, seus bosques e suas florestas. Disseminou o pânico, destruindo tudo que os homens haviam criado. Pisoteou as casas, ateou o fogo e matou quaisquer que cruzassem seu caminho. Em meio ao caos, o príncipe reuniu o Rei do Sol com o Rei da Lua e teve uma sábia ideia para combater o fauno. Os reinos sozinhos não conseguiriam derrotá-lo, mas se os dois reinos juntassem suas forças virtuais, do Sol e da Lua, aquela vil criatura poderia ser derrotada. E assim foi feito. Os dois reinos em harmonia uniram seus amuletos e fizeram um ritual que evocava toda a força cósmica contra o fauno.
Assim puderam destruí-lo e salvar os dois reinos. Os reis aprenderam que, embora houvessem diferenças entre eles, essas diferenças os faziam ainda mais fortes. Por isso, poderiam viver juntos, em harmonia, com tolerância e respeito. O príncipe e o arqueiro realizaram seus sonhos. Passaram a viver na cabana no meio da floresta. Se casaram e viveram felizes para sempre. Em alguns dias eu acordo e me pego preso embaixo do peso do mundo inteiro. E aí, vem você. Droga, não consigo nem caminhar em paz. A presença da tua ausência foi a única coisa que restou. Você quis ir embora, como se nunca tivesse realmente ido. E às vezes eu penso que você é a única pessoa que eu poderia amar. Às vezes me pergunto se as coisas eram tão boas quanto parece que foram. Te ver ainda dói. Eu quero te esquecer. Eu quero te esquecer. Essa última foi um gatilho, hein? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu gostei de todas.
um mais feliz, né? O outro mais triste. Mas tudo faz parte da vida. E aí, quem quiser falar alguma coisa, eu vou deixar esse primeiro momento para as pessoas se expressarem. Se vocês também, tá, Kaique e Arthur, quiserem falar alguma coisa sobre os curtas, tá? Eu achei muito bom os curtas. Lívia também adorou, falou que Ana Vitória. Ana Vitória falou que sem argumentos porque ficou triste com o último. É tudo muito grande, né? Eu acho que, assim, os três lindos, né, super bem feitos, necessários, mas o que falou mais alto para mim foi o primeiro. Ele é fofo. Não é? Porque, apesar de não ter, ele só tem a trilha sonora, 4 minutinhos, mas ali grita, né, em volume elevadíssimo, a questão do amor andando de mãos dadas com o medo. Uhum. Né? Isso é muito, muito evidente, essa coisa do lutar contra o amor. Né? E quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Mas eu queria, gente, abrir esse espaço para vocês, jogar essa bola para vocês. Teve gente aqui, a Júlia, falando que viu o filme da vida. Quem se identifica sabe. É isso aí. Não adianta. Quantas vezes a gente assistir, vai dar o gatilho. Né? E por que vocês acham que existe esse medo? Da onde vem esse medo de deixar o coração pular, saltar do peito, ir atrás, correr, saciar sua vontade? Deixo aqui a provocação para vocês. Eu acho mesmo que tipo o medo da sociedade, né? Já tá muito estereotipado isso, porque pessoas que amam uma pessoa do mesmo sexo é meio que uma coisa estranha na sociedade, né? Você não vê com bons olhos. Então, a parte do medo. Isso aí. Né? E esse medo, ele tem raízes em vários aspectos. Né? Não vou desenvolver muito, que isso é assunto para minha conversa daqui a pouco, às 4 horas da tarde. Vai dar né? spoiler. Mas não posso dar spoiler. Né? Não é só um medo de amar, né, de se relacionar, um medo de relacionamento, de se comprometer, não é só isso. Né? Tem muitos medos envolvidos, o medo do julgamento, a culpa, o medo da segregação, né, da separação social, o medo da violência, o medo do bullying, né? O medo da agressão verbal, emocional, física também, se é que eu já não falei. Todos eles estão presentes. Né? Luciana está dizendo isso. Fala, pode falar. Falando nessa parte do coração, acho bem interessante o que eles fizeram. A gente sabe o que está acontecendo dentro do coração dele, mas colocar para fora essa historização ficou bem interessante. E a parte do coração se rachando por causa do olhar das pessoas e tudo mais foi bem interessante também. Eu acho que se tivesse um pouco mais de tempo, poderiam trabalhar mais na parte antes do coração, antes dele pegar o coração de volta para outra parte do coração. Foi muito rápido, mas ficou bem assim, ficou muito bom, eu gostei bastante. Foi bem importante para o público LGBT. Eu acho que quando lançou a arrecadação, acho que as pessoas ajudaram. Foi muito bem feita a animação, realmente. Sim. Então, gente, a gente vai começar a puxar algumas perguntas para ver o que vocês acham, sabe? Aí a primeira aqui, a pergunta que nós formulamos. As pessoas LGBTI se sentem confortáveis e seguras no ambiente escolar? Aí, deixa para vocês responderem. Aí não precisa ser para responder, não, gente. Pode responder da experiência do coleguinha, né? Pode debater sobre Fiquem à isso. vontade. Escrevam aqui no chat, quem não quiser falar também. Se puder falar, abrir câmera, é melhor ainda, que vai ficar. Nosso vídeo vai ficar mais bonito, né? Para colocar no. Ó, estão falando, não, nem um pouco. Faz a pergunta novamente, Kaique. Pediram para repetir. As pessoas LGBTQIA+, se sentem confortáveis no ambiente e seguras no ambiente escolar?
Aí é um debate para a gente fazer. Ah, gente, boa tarde. Eu acho que depende da escola, entende? Por exemplo, no meu 9º ano, ele era muito. A gente usava até, tipo, qual é o nome? Aquelas coisas ofensivas, assim, como se fosse homossexual, entendeu? A gente tinha uma mentalidade muito ruim comparada. Eu, assim, quando eu entrei no IF, eu achei que, tipo, o pessoal é mais aberto, o pessoal respeita, porque depende muito da escola. Realmente, no meu 9º ano, assim, no meu fundamental, era uma coisa bem pesada. Agora, assim, não. No IF, eu acho que é bem tranquilo. Então, depende muito da escola. Acho que a gente procurar debater isso com essas pessoas menores, assim, que é do fundamental, que tem essa maturidade ainda, seria legal, entendeu? Acho que um programa ou alguma coisa que fosse criada para orientar as pessoas seria bem bacana. E é isso, eu falo muito, então vou desligar onde eu estou. Não, fala muito não, fala o necessário. Se quiser falar mais, fale. Esse é o espaço de vocês. Falem o que vocês sentem, o que vocês veem, né? Às vezes o que vocês vivenciam ou que veem um colega vivenciar, né? Júlia, pode falar, levantou a mão? Pode falar, levantou a mão. Pode falar, levantou a mão. Gente, Estamos ouvindo. O Raí também ia falar antes. Eu acho que no IF as pessoas se sentem muito mais livres, porque por ter muito debate, muitas reuniões e etc., as pessoas se sentem mais livres, mas realmente, mesmo desse jeito, tem sim uma preocupação, não deixa de existir, mas no IF eu acho que as pessoas se sentem mais livres realmente por ter esse debate, sempre as pessoas conversando sobre isso cada vez mais, várias reuniões, etc. Em outros ambientes não temos tantas coisas assim. Aí é mais preocupante para as pessoas. Boa tarde. Não. então, gente, como eu estava falando, eu sou um pouquinho da antiga, né? Então, na minha época, era uma coisa assim que era bem difícil. Eu era menina que jogava bola, que jogava basquete, fazia todas as aulas de educação física. Não é à toa que eu segui esse caminho. Fazia judô, fazia tudo. E era muito difícil, porque eu lembro que no antigo 3º ano foi quando eu tive mesmo a exposição da minha sexualidade, as minhas amigas tinham medo. E foi bem chato, assim, na época. E hoje eu fico feliz, sim, em ver muitas meninas que hoje elas são mais libertas do que eu fui naquela época. Né? Então, assim, nunca meus alunos vão passar pelo que eu passei. Então, acho que hoje a gente está, esse debate, tudo isso que a gente está vivendo, é necessário. Eu até compartilhei nas minhas redes para ver se os meus alunos entravam, que a gente precisa falar disso. A gente precisa incluir, a gente precisa de muita coisa. E eu fui, assim, não só eu, como a minha esposa, a gente foi muito taxada na época. Então é isso, gente. Abraços. Obrigada, Júlia. Tinha mais um aluno com a mão levantada. Não sei se abaixou. A pergunta, Kaique, pergunta se o público LGBTQIA+, se sente seguro e confortável no ambiente escolar. Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou pegar, enquanto ninguém está falando, né, vou aproveitar e pegar um gancho de uma estatística que a Jaqueline trouxe, né, que cerca de 73% dos alunos relatam relatam não se sentir seguros e relatam já ter sido agredidos, né, seja verbalmente ou fisicamente, no ambiente escolar. Então, é uma taxa muito grande, né? 73% dos alunos LGBTQIA+, foram agredidos numa escola. Então, é algo assim para a gente se pensar, será que é realmente um ambiente seguro?
Quase a totalidade, né? Muito próximo da É, totalidade. muito E próximo. ela mencionou o ano da pesquisa, foi 2017 ou 2016, se eu não me engano. Então, a gente não está falando né, do começo do século passado, do século XIX. Alguém levantou a mão, acabou de surgir aqui, um rapaz levantou a mão. Eu perdi o Gabriel. nome. Gabriel, pode falar. Oi, é sobre a questão de... Vocês perguntaram sobre se a gente se sente seguro no ambiente escolar. Eu percebo que bastante no fundamental mesmo que se concentra bastante as piores experiências que a gente tem. Eu tenho amigas que na antiga escola que tiveram problemas sérios, nem a maior parte entre os alunos mesmo. Tinha o vestiário na escola antiga que eu estudava e a gente tinha aula de natação. Aí depois das aulas as meninas não deixavam uma das minhas amigas entrar no banheiro porque elas estavam que ela ia ver elas peladas, então elas tiveram que, tipo, a gente teve que liberar o banheiro do masculino para ajudar elas a se trocarem para poder voltar para aula, porque as meninas não deixavam eu entrar no banheiro. Comigo também já tive vários problemas, principalmente sobre, tem aquela questão de, tipo, como você deve agir. Uma vez, tipo, me bateram na escola, e eu não revidei, e aí a supervisora brigou comigo dizendo que eu devia ter revidado na hora e não ter ficado, tipo, não ter ficado quieto, alguma coisa do tipo. Para mim foi, tipo, muito marcante essa experiência. Uma experiência extremamente traumatizante, né, degradante, humilhante, e a pessoa ainda é orientada a revidar. E ele ainda foi culpabilizado por não revidar. Por não revidar. É Né? incrível. É chocante. Chocante. O pior é Pode que falar, a Gabriel. gente descobriu depois de um tempo, eu fui descobrindo que, tipo, a gente acabou... a pessoa que me bateu fazia parte do círculo de amizades que eu estava. Eles estavam dentro de um jogo e o jogo... A ideia do jogo... Eles apostaram porque eu era muito quieto, eu não gostava de falar. Muito por conta, né? Então, eles, no jogo, eles queriam que... Falaram que eles tinham que... o garoto me bater. Depois de muito tempo eu vou descobrir que todos eles estavam dentro faziam parte, mas ao mesmo tempo a pressão daquele ambiente, porque era um colégio muito religioso e coisas do tipo, fazia com que eles fossem piores do que precisavam ser. O ambiente era muito... não se falava muito sobre essas coisas, não se deixavam falar e era muito tabu. Tinha professores que faziam analogias, tipo, aquela que ela usou na outra palestra de física, só que com matemática, que foi ridículo. Sim. E a gente tentou levar para a supervisão, só que a supervisão deixou o professor de lado e culpabilizou a gente por reclamar. Teve várias experiências desse tipo, principalmente no fundamental. Como vim para cá foi um pouco melhor. A Ana Clara levantou a mão também. Oi, boa tarde. Eu ia falar que no IFE eu sinto que, apesar da gente ter um ambiente mais aberto, ainda falta um pouco. Eu sinto que é muito, assim, velado o preconceito, sabe? Muitas das vezes a gente está andando no corredor ou conversando com alguém, a gente percebe os olhares quando eles são diferentes, ou o jeito que alguns professores falam em sala, às vezes é diferente com aquele aluno que é homossexual mais afeminado ou algo do tipo. Então, eu acho que o preconceito no IFE ele ainda é muito velado, assim. Apesar da gente debater bastante as coisas, eu acho que ainda tem um longo caminho para se percorrer. Wagner, você não quer falar? Wagner, fala. Que normalmente, quando a gente toma a palavra, assim, começa a falar demais, né? Mas me chamou a atenção agora que ela falou isso, que justamente naquela cena, assim, o olhar, ele é o mediador do desejo, sobretudo na escola, né? Assim, porque o ambiente escolar não é só ambiente, principalmente na adolescência, não é um ambiente só de aprendizado, ele é também o ambiente dos primeiros amores, das primeiras trocas de olhares, etc. E me chamou a atenção que naquela cena, justamente quando ele vai pegar o coração na mão do outro,
ele não consegue encarar, porque tem os outros olhares que estão mediando aquela cena, né? Então, de certa forma, é como se o nosso desejo fosse atravessado por esse olhar do outro que julga e que julga e que impossibilita, de certa forma, né? Me chamou muita atenção. E agora, na fala da Ana Clara, né, esse olhar está presente na escola também quando, enfim, a gente sente que o outro está julgando pelo modo de você ser, o modo como você performa o seu gênero, a sua sexualidade, etc., né? Enfim, me chamou a atenção esse aspecto. Mas, infelizmente, esse olhar do outro, ele realmente constitui, né? Ele entra como parte constituinte do nosso desejo quando ele é socialmente, historicamente interpretado como uma perversão, uma abominação, né? Algo errado. Realmente, o olhar do outro tem um peso muito grande, né? Daí o mote de todo o curta, né, todo aquele medo, todo aquele receio, né, de se esconder, de lutar contra, de refrear e tudo. Você está certíssimo. Arthur, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Quando o Gabriel estava falando sobre essa questão no ensino fundamental, é uma questão muito, muito grave, sabe? Porque as pessoas têm a concepção de pensar que só no ensino médio é quando a gente desenvolve a sexualidade, né, tipo, se descobre. Só que a gente está descobrindo a sexualidade, gente, desde dos nossos, sei lá, é uma coisa que, como você é hétero, nós também estamos descobrindo desde esse começo, sabe? É a mesma coisa. E a gente, nesse fundamental, claro, é óbvio, né? Não é um ambiente nem um pouco preparado, porque o preconceito e a forma que a escola lida com isso é como se eles não tivessem nenhum tipo de base de nada, sabe? A gente sente um preconceito muito grande e é muito, 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 machuca muito, sabe? Porque você está num momento que você entrou no fundamental, né, que é quando você tem mais professores e você começa a puberdade e você começa a se descobrir e você não se vê ninguém, né? Você olha para o lado e você não vê ninguém como você. E é um momento que você tenta se expor, você acaba voltando de novo, porque mostrar quem você é perigoso. Mostrar ao mundo quem você realmente é naquele ambiente é perigoso, porque o preconceito, como o Gabriel falou, ele vem já dos supervisores, né? Das pessoas que estão acima da gente, professores e coordenadores, que eu também já escutei isso, já de falar assim, se te chamam de viado, você vai lá e revida você de professores, sabe? Tipo, é uma coisa que você sofre muito, porque e é muito brusco, sabe, essa mudança, porque quando você vai para o ensino médio, como o IF, você vê que a diferença é enorme, sabe? É claro que tem muitos problemas, mas a diferença é enorme do tratamento, sabe? E isso é um problema que não é discutido, que não é falado, e você passa 6 anos no fundamental, né, mais tempo que o ensino médio, e é uma questão, um ambiente todo fechado, onde você vai adquirindo vários problemas psicológicos, porque você vai se travando, até você sair e realmente descobrir gente como você, que depois de passar por tudo aquilo, né, é muito doloroso. Primeiro você passa por todo um processo de dor para você poder chegar nesse ensino médio onde você se descobre, né? Então esse problema da escola no começo é muito grave mesmo, que não é nem um pouco discutido, nem um pouco falado, é literalmente deixado de lado. Se vocês quiserem seguir como debate. Eu quero, então. Boa tarde. Eu vou problemas técnicos. Então, a gente está continuando a mesma pergunta ou já passou para outra, professora? Eu acho que podem passar para a próxima, porque acho que todo mundo que queria se manifestar nessa já se manifestou. Então, vamos lá. A segunda pergunta é: quais são os maiores problemas enfrentados na escola? E a questão do nome social é respeitada? Aí a gente quer saber a opinião de vocês.
Se quiserem que eu repita, eu repito, tá? Gente, também acho que é aquilo que a Ana falou, sabe? Concordo com a Ana nisso. Alguns professores são bem abertos, eles são super aceitáveis, mas tem alguns também que não aceitam esse nome social. Eu sei que não é meu lugar de fala, mas eu gosto de aprender e comentar. Então, se eu falar alguma coisa de errado, vocês podem me corrigir, viu? Eu acho que o nome social é uma coisa muito, muito difícil agora no momento, né? Porque tá mais em alta sobre isso, né? E eu acho que sim, deveria ser respeitado porque é uma opinião da pessoa, tipo assim, uma escolha da pessoa. Então, porque foi um vídeo que eu vi, né? Na época do BBB, quando entrou a Poca, o Fiuk, esses famosos, e o Projota. E o vídeo dizia assim, por que vocês chamam Projota de Projota, o Fiuk de Fiuk e a Poca de Poca, se esses não são o nome deles, são os nomes social, artísticos, né? E por que você não pode respeitar o nome social de uma pessoa trans? Ou de qualquer outra pessoa também, né? É uma questão aí, ó, que as pessoas não sabem lidar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professores também são bem-vindos. Eu peguei a fala do Kaique quando eu estava voltando do toalete, sobre a questão do nome social, e eu ouvi por alto assim ele falar de artista, né? E aí, por que a gente acha, por que vocês acham que tem a gente tem tanta facilidade, por exemplo, a gente viu agora no Big Brother, todo mundo tratando os artistas, os influencers, pelos seus apelidos, pelos nomes que eles escolheram, com a maior naturalidade, né, tanto os colegas da casa, quanto o apresentador, o público em geral nas redes sociais, mas a gente tem tanta resistência de respeitar o nome social das pessoas trans, por exemplo. Jogo para vocês. Gente, será? Eu tô pensando aqui. É porque, por exemplo, quando uma pessoa aceita aquele nome, por exemplo, o Thiago mostrava assim, Pocá, embaixo do nome dela, a foto dela. Então, as pessoas, elas tendem a chamar de Pocá porque a maioria tá chamando de Pocá, entendeu? Eu acho que se, por exemplo, eu não sei como explicar, mas eu pensei nesse detalhe agora. Alguém entendeu o que eu quis, pelo menos, pensar É que... tipo Maria vai cair as outras, né? Se uma pessoa chama, eu também. Mas, Andressa, por exemplo, a Pablo Vittar, ela manteve o nome Pablo, mas o artigo é no gênero feminino, tá? E muitas pessoas insistem em falar assim, não, é o Pablo Vittar. Não, é a Pablo Vittar, porque ela é uma mulher trans. Então, e ela quer ser chamada por a Pablo Vittar. Né? Tem a questão também da pessoa, ela se identifica daquela forma, né? E ela demanda aquele nome. Mas as pessoas, por serem o nome Pablo, cismam em falar, e querem mandar no jeito que ela quer ser chamada, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. A mídia bate a Pablo, mas as pessoas se falam, não, já que é Pablo, é O. Então, assim, não sei, tem a influência, não tem? Ou é a questão do preconceito mesmo? E é isso. É o preconceito associado ao senso comum que a pessoa acha. Eu entendi. Entendeu? Só para você pensar aí. Então, gente, eu vou passar para a próxima questão, que é assim, o título do nosso... Tem duas pessoas de braço levantado, o Gabriel e o Rodrigo. O Rodrigo antes e depois o Gabriel, tá bom? Pode falar, gente. Gabriel, pode falar, depois eu falo. Depois de você eu falo. Ok, é só uma correção rápida. Até onde eu sei, eu não sei se mudou, mas Pablo se considera, acho que não se considera uma mulher trans, não, mas ok. Mas Sim. é válido o pensamento. É só que boa parte do problema que vocês perguntaram sobre o porquê é tão difícil as pessoas respeitarem o nosso social. Tem toda uma cultura em volta de ridicularizar e fazer chacota de pessoas desses grupos e dessas pessoas
em diversos ambientes. Você vai pegar, tem muitos programas humorísticos antigos que usam isso como entre aspas, como comédia. E você vai pegar várias piadas e coisas do tipo que usam isso como temática. Existe todo um aparato de ridicularizar essas identidades e essas formas na nossa sociedade, principalmente para mulheres trans, travestis. Para homens trans é mesmo, tem mais a questão de fingir que não existe, no caso. Até se esquece muito quando se fala da temática de pessoas trans, de falar sobre homens trans também. Sim. Só fazer uma correção aqui, né, que eu havia falado sobre a Pablo ser mulher trans, mas não, o Pedro me corrigiu e falou que ela performa drag queen, né, então só para fazer uma errata aqui. Posso falar? Pode à vontade, Rodrigo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui fazendo esse cine debate com vocês. Adorei os curtas. Parabéns. Acho que foi a Renata que selecionou, né? Os 3 curtas. Eu e os alunos. Legal. Os alunos então, junto comigo. Muito bom. Um trabalho muito bem feito. Eu queria comentar o que me chamou a atenção nos curtas, mas queria falar rapidinho antes sobre esse ponto que vocês estão debatendo agora, do nome social, né? Eu lembrei de um texto de um filósofo francês chamado Pierre Bourdieu, um texto chamado A Ilusão Biográfica, né? Quem não leu, eu recomendo que leia, né? E tem numa parte desse texto em que o Bourdieu ele fala exatamente sobre o nome, né? Ele trata dessa questão do nome social, né? E num determinado momento, né, ele fala do nome como esse designador rígido do sujeito, né, que é algo que as sociedades modernas elas exigem de cada um, né? E aí tem um pensador que ele cita, né, que vai falar do nome como um ponto fixo num mundo que se move. É um ponto fixo, o nome, a identidade social, é um ponto fixo num mundo que se move, né? E aí ele cita algumas tribos indígenas, por exemplo, em que o nome ele não é esse ponto fixo num mundo que se move, né? Ele é um ponto, na verdade, é uma dinâmica, né, de construção de nomes que vão se alterando, né, na medida em que aquela pessoa ela vai vivendo as experiências pelas quais ela vai vivendo na vida. Então, dada uma experiência na vida, ela assume um outro nome, né? Esse outro nome é tributário tanto da sociedade em que ela está inserida, quanto dela mesma, né? Da ação dela no interior dessa sociedade. Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Como que isso é um fator, né? É uma instituição, né? Que está muito ligada à nossa cultura ocidental, né? Eurocêntrica, branca, né? Mas eu queria falar rapidinho, então, dos filmes, né? Eu não vou falar de todos, sabe, porque vai levar um tempão, então vou falar apenas do que eu gostei mais, que foi o terceiro, né? O Ausência. Por que eu gostei desse filme, né? Porque eu acho que ele fala da relação entre o desejo e a memória, né? E me lembrou um pouco como que eu abordo isso em sala de aula, né? Eu gosto muito de falar, principalmente nas minhas aulas de introdução aos estudos históricos, né, para tentar tirar um pouco o peso do historiador, né, de ser esse que olha para trás e determina o que pode e o que não pode ser lembrado, né, como se ele tivesse essa onipotência toda, né, de dizer o que pode e o que não pode ser lembrado. E eu faço uma alusão, uma analogia, né, com a nossa relação com a memória, né, e com o esquecimento, né? Muitas vezes a gente tem a gente assume esse gesto na vida, né, de que a gente pudesse apertar um botão em nós, né, que apagasse determinadas experiências da nossa vida, né, da nossa lembrança, ou que a gente pudesse apertar um outro botão que trouxesse essas experiências à tona, né?
E não é assim, né? Eu acho que o desejo também não é assim, né? Não é dessa ordem, né? Eu acho que esse curta, ele fala um pouco disso, né? Essa ausência da outra, né? Ou do outro, né? É também uma ausência de si, né? É também uma ausência de um desejo que não que teve, por motivos mil, ceder, né? De certa forma, eu acho que os 3 filmes eles falam disso, né? Dessa questão da gente não ceder do nosso próprio desejo, né? Da gente poder encarar a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, viver com o nosso próprio desejo. Eu acho que fala dessa angústia, que é uma angústia de todo ser humano, né? Mas esse, em especial, né? Esse terceiro filme, eu acho que traz bem essa questão, né? Da relação entre desejo, memória, esquecimento, né? Como que isso é alguma coisa assim que escapa ao nosso controle racional, né? É algo que nos toma, né? A gente não é senhor dessa casa, né? Eu fui até ver a etimologia da palavra ausência, né? Vem do latim in absentia, né? E tem um momento que fala que é a ação de não estar em casa, né? Quando a gente cede do nosso desejo, eu acho que a condição é um pouco a gente não estar na nossa própria casa, né? Mas parabéns demais pela escolha dos filmes e estou gostando muito dos debates. Obrigado. Obrigado. Alguém quer mais falar sobre essa? Tem o Marcelo e o João na lista. Atrás da porta. Só botar em cima daquela outra. Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma atividade maravilhosa. De manhã foi maravilhoso, agora está sendo também. Muito bom estar aqui com vocês. Então, eu queria... achei os filmes ótimos, né? Mas eu queria um pouco pegar 2 pontos do debate, né? Que a gente vem conversando. O primeiro é um ponto que eu mencionei de manhã, quando eu fiz a pergunta, né? Da questão da integração, quando a gente pensa a escola como um espaço e deveria, né, integrar a formação profissional com a formação humana. E quando a gente está vendo, mesmo dentro do IFRJ, que tem um espaço, né, como muitos colocaram, que é um pouco mais aberto a uma série de outras questões, a escola, muitas vezes, ela funciona, ela vai caminhando na linha de tentar restringir as questões que, né, que são tratadas à preparação para o vestibular ou para o mercado de trabalho, né? Então, a gente pouco presta atenção, pouco valoriza a escola enquanto instituição, e muitas pessoas que estão dentro dela, né, inclusive docentes e técnicos que fazem, né, além dos alunos, constroem o cotidiano da escola, muitas vezes acabam abarcando outros assuntos que são tão importantes quanto a formação para o vestibular e para o mercado de trabalho, né? Então, eu queria chamar a atenção disso, uma coisa que eu contei de manhã. E aí, acho que é importante também colocar que o quanto que as políticas públicas atuais, né, realmente a gente está vendo tanta questão da ideia começou a ganhar muito espaço, a ideia da ideologia de gênero, né? A escola não é lugar para isso, não vamos conversar sobre isso, não pode tratar disso, né? Como se deve silenciar qualquer escape que a escola pudesse dar espaço para tratar de um assunto que é fundamental, mas que para algumas pessoas não deveria ter tratado na escola, né? Então, essa era uma linha de raciocínio que eu queria pontuar, e outro é dizer o seguinte: o quanto que, quando a escola faz isso, né, e pelas falas do relato de vocês, ela acaba tendo um espaço de homogeneização, né? Que a forma, a escola muitas vezes acaba contribuindo, infelizmente, para impedir, que os alunos, as pessoas que estão dentro dela, possam vivenciar outras possibilidades de ter e de viver, né? Todo mundo tem que ter e viver de formas muito parecidas, né? E a escola deveria ser um lugar para a abertura dessa diversidade de formas de ser e viver, acaba, muitas vezes, sendo um lugar que ajuda a controlar essa diversidade, restringindo, não, né? Muitas vezes nas regras, mas na forma de funcionar, nos olhares. E aí, por último ponto, eu queria tocar na fala que o Weiner chamou da questão da mediação do olhar, como que, quando a gente pensa o poder, né, a gente pensa sempre numa coisa que vem de cima para baixo, né, de uma autoridade, ou de uma lei, de uma ordem que vem de cima para baixo. Mas o quanto que o poder também está
no outro que é igual a mim, né? No olhar, lá no primeiro filme, a gente viu os olhares dos dois meninos, enquanto que os olhares ali estavam representando uma relação de poder, na lógica de controlar comportamento, de impedir desvios, né, entre aspas, né? Isso é um desvio da norma, né? Esse comportamento é desvio da norma. E aí, o que é importante que nós, cada um, né, lute para que a política pública mude, mas também esteja ligado que nós somos fonte de poder, né, nessas relações de poder, e precisamos... e aí, o ponto que muitas vezes, eu dou aula de educação física lá com Israel, a gente vê quantas vezes nós mesmos, né, exercemos o poder de repressão contra nós. Não, eu não vou fazer isso, porque vão dizer de mim, o que vão achar de mim. Na aula de educação física é muito comum. Quando a gente tem, né, o corpo fica mais exposto, o comportamento fica mais visível, né? O quanto, e às vezes, eu não vou fazer porque como é que os outros vão me avaliar, como é que vão me olhar. E essas são relações de poder, né? O Israel está colocando aqui a questão do controle do corpo, né? Eu só posso jogar, fazer uma determinada atividade e eu conseguir ficar no padrão. Se eu não me mostrar, se eu não me mostrar dentro do padrão, é melhor eu ficar de fora. Porque senão os outros vão me olhar com aquele olhar que o Wagner chamou a atenção. Falei demais já, pessoal. João, pode falar? Boa tarde a todos, todas e todos. Boa tarde. O Rodrigo, ele trouxe questões importantes, né? O Marcelo também. Sobre os filmes, são maravilhosos, né? Poéticos. Fico até sem palavras para descrever algo que já ali, através da filmagem, da música também está trazendo, né? E aí, falando sobre o que o Rodrigo trouxe, essa questão do amor e afetividade em contrapartida do social e da sociedade. Porque de um lado você tem os corpos, você tem o amor, você tem a afetividade, que não ligam, não se importam com qualquer norma, regra ou imposição que o social, ou que o poder, seja ele qual for, impõe sobre eles. Mas aí você tem também a questão da vida prática, no sentido de você estar ali, numa sociedade que a todo momento te reprime, que tenta padronizar, controlar o incontrolável, sempre o binarismo em todos os momentos. E aí você vê que, infelizmente, nesse mundo, é muito importante a questão dos rótulos, no sentido de, pro social, para aqueles que estão ou a parte dessa discussão, ou então estão nessa discussão, mas estão pensando isso de uma outra forma. E aí, justamente, essa é a maior luta. Não é por experiência própria que eu digo isso, né? Vendo outras pessoas me contando, filmes, documentários, que é nesse ponto que a luta do trans, da trans, enfim, da comunidade LGBTQIA+, é a maior luta, na verdade. A questão de ser reconhecido pelo outro. Como você vai ser reconhecido pelo outro, como você quer que o outro te reconheça. E como, na verdade, ele responde a isso, né? Essa questão do trans que tá ali aí, não era ele, agora é ela, não, como é que funciona isso, como é que você quer ser tratado? Pablo, isso é um absurdo, isso não é. E é justamente esse grande problema, né? A questão de como o outro te enxerga, né? Não? Porque você tá bem resolvido, se entendeu, mas aí quando você se encontra nesse debate com o próximo, tudo tem que vir, e aí o próximo pode ser vários próximos, né? Você tem que se... eu vi a série Transparent, que é dito o sair do armário, né? O personagem diz dessa forma. O sair do armário é diário, né? A todo momento, a todo segundo, a todo instante, ele tem que se declarar como uma mulher trans agora. Ela tem que se declarar como uma mulher trans, ou como uma mulher. Essa questão do termo trans também, né? Parece que muitas vezes aquele que é trans sempre está de fora, né? Até do grupo que ele quer estar ali dentro. Enfim, é uma outra discussão também. Mas E aí o Sayão agora, em cima da fala do Sayão, ele traz a questão do poder, né? E aí é aquela história, quem controla os controladores, né? Quem normaliza as normas? Quem é que controla ou tenta controlar tudo isso, né? De que forma isso é feito? E é abrir o olho, porque esses controles estão tanto numa roda de conversa,
entre eu e você, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tem essas aspirações, mas também numa escala maior, numa escala macro, não só micro, né? E aí tá atento a tudo isso, porque às vezes a gente pensa que é algo micro, na verdade é macro. A gente pensa que às vezes é algo macro e na real é micro. Então a todo momento você tem que estar ali se provocando e lutando com os preconceitos que a sociedade em que você vive impõe a você todo dia. Eu tenho a ideia de que todos somos racistas, todos somos homofóbicos, e por isso que a gente tem que lutar contra isso, porque fomos impostos essas regras desde... E aí a gente tem que ver aonde o nosso preconceito está escondido, aonde é que o erro da sociedade deu certo, que é essa questão do instaurar o preconceito, instaurar a não aceitação do outro, e trabalhar isso todos os dias, né? No que te incomoda, por que te incomoda, será que deveria incomodar, por quê, né? E aí essa é a grande questão, né? Esse é um debate que, assim, é mais pergunta do que resposta, muitas vezes, mas é interessante sempre trazer à roda, né? Tudo isso, a questão da linguagem, da norma, até das palavras que são usadas para certas coisas, é importante discutir isso. Obrigado. Agradeço pelas contribuições. Eu queria puxar um gancho aí da fala do Rodrigo, do Saião e do João, né, para falar sobre, fazer uma conexão com o curta ausência e com a questão da solidão e da falta de representatividade dos alunos LGBTQIA+, dentro da escola. Né, aquele curta ausência, ele me remeteu muito à solidão, né, a falta de representatividade ali. Aquela menina não tinha, né, uma outra pessoa, uma pessoa parecida com ela ali para dar apoio, né, então eu vejo que ela estava ali tomada por um sentimento de depressão, né, de solidão. Aí eu queria puxar esse gancho aí para vocês fazerem uma relação entre a falta de representatividade e a solidão do LGBTQIA+, dentro da escola, com aquele curta ausência. Ai, professora, eu acho que é a falta da interação com a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que essa pessoa, ela não tem muito conhecimento, né? Então ela acaba ficando restringida em uma parte só, sabe? Não tem contato com aquilo, então ela não consegue saber mais sobre. Porque eu, na minha experiência, eu não conhecia muita gente assim, no ensino fundamental, pelo menos. Eu era uma pessoa muito... Tipo assim, eu era o único que era diferente, né, entre aspas, e eu não tinha essa interação. E eu achava muito difícil para mim, eu me achava solitário ou diferente de todo mundo, porque essa era a visão que eu tinha na época. Mas depois que eu fui mudando, fui crescendo, eu passei para o ensino médio, né, e eu conheci muito mais gente, eu soube que a comunidade é muito, muito maior, abrange muito mais coisas. E assim eu fui me interagindo no movimento e hoje eu estou bem ciente do que as coisas são das pessoas, sabe? Eu acho que eu não passo mais por isso, por ficar sozinho por falta de interação com a comunidade. Júlia, pode falar? Concordo com o Kaique. É exatamente isso. Eu acho que os alunos ou as pessoas, eles se colocam, eles se entram tanto no mundo deles com medo de uma represália, com medo de um bullying, com medo, a professora Roberta não gosta desse termo, né, do bullying, com medo de uma homofobia, com medo disso tudo, que eles se fecham. E eles ali realmente acontece essa depressão, eles ficam sozinhos, se sentem muito sozinhos. E até você chegar nesse aluno, até você conversar com ele é muito difícil, porque ele já passou por tantas coisas. Seja, né, o menino cis ou a menina cis, da maneira que ela se identificar. É muito difícil chegar. E quando a gente chega, você vê que assim, a alegria da forma que eles nos aceitam, por eu ser uma professora lésbica, e assim, não, lógico, eu não falo para todos, mas assim, por eu chegar e ver algum meu aluno ali no cantinho, a gente conversa e vou trazendo. E o que o Kaique falou é exatamente o que eu vejo. Eles se fecham muito, com muito medo.
Gabriel levantou a mão também. Sobre essa questão da solidão, tem muito a ver. Deixa eu organizar os pensamentos. A solidão que a gente tem muito a ver com essas represálias, essas pressões externas, com certeza, mas também tem a ver com a falta de se ver no lugar. Foi o que a Júlia falou, que quando a gente vê professores que a gente consegue se reconhecer, a gente se sente mais confortável, porque a gente percebe que tem uma outra pessoa ali que sabe como que entende essas particularidades da existência dessa forma. Eu achei muito legal trazer esses curtas, porque boa parte dessa experiência é representada de uma maneira muito mais sexualizada, muito mais bem daquela questão religiosamente pecaminosa. Então, resgatar um pouco da inocência, dessas afetividades é muito importante. Por isso que eu acho muito interessante os trabalhos de animadores que abordam bastante essa temática, para resgatar um pouco dessa inocência, porque não é simplesmente quando a gente se torna adolescente que a gente visa essas coisas. As coisas vão se construindo aos poucos, e então ter formas inocentes dessas relações ajuda um pouco a trabalhar um pouco essa afetividade. Gabriel, o que você falou aí tá certo, porque, tipo assim, a pessoa que não se vê, aí eu acho que é meio falta de representatividade no local, aí a pessoa se fecha. É isso daí, a pessoa não se vê em ninguém, então ela se torna diferente ou se acha diferente, né? Nesse contexto. A Ana Clara queria falar também. Isso. Complementar essa fala sobre a representatividade, que é extremamente importante, porque é muito difícil quando você tem um sonho e quer seguir nesse caminho, uma profissão que você sonha, qualquer coisa do gênero, e você não consegue enxergar alguém que é parecido com você naquela posição. Quando você não consegue enxergar um médico, ou um advogado, ou um juiz, ou qualquer profissão que seja, alguém tendo sucesso e sendo parecido com você, tendo feito uma jornada parecida com a sua, é muito mais difícil, porque você tem a sensação de que você vai ter que abrir aquele caminho sozinho com as suas próprias mãos. Muitas das vezes sozinho, literalmente, nessa ausência onde você não se vê representado por ninguém na sua volta e nem ninguém é capaz de te ajudar. Então, eu acho que é de extrema importância em todos os ambientes a gente ter cada vez mais pessoas de diversos tipos diferentes, para cada vez mais representar o máximo de pessoas diferentes possíveis. No IFE a gente tem pouca representatividade, pouquíssima, e em outras escolas também, na minha experiência, foram nula a representatividade. O IFE foi o máximo de representatividade que eu consegui ver. E mesmo assim, ainda é muito pouco comparado ao número de alunos que tem lá, ao número de pessoas diferentes que tem lá. Então, isso é muito importante da gente debater e enxergar mais e dar mais voz ainda para essas pessoas que são únicas e diferentes e representam tantas outras. Que falas brilhantes. Eu estou aqui só me Né? deleitando ouvindo Né? vocês, as conversas entre vocês. Né? O ping-pong está maravilhoso. Continuem, por favor. Seria lindo se a gente tivesse a idade, quando a gente tinha a idade deles, a gente ter esse nível de conhecimento, né? É verdade. Ou que Júlia. pudesse falar, né? Porque não o que pudesse falar. Isso, muito nem... bom, Wagner, muito bom. Exatamente. Pode falar, Júlia. Renata, como eu queria, na minha época, ter a quantidade de meninos que se amam dessa forma tão natural hoje. E a minha sexualidade também sempre foi muito natural. Assim, para mim, eu acho que foi desde que eu nasci. E foi sempre de uma forma muito natural. Então, assim, eu encaro conversando em uma palavra, em ajudar de uma forma muito natural, né? Então, assim, em falar com a Ana, assim, tem muita gente boa aí. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade, mas tem muita gente boa aí, tá? Beijão, gente. Obrigada, Júlia.
Arthur, pode continuar. O que você falou, Bia? Isso aí. Então, né, gente, vamos continuar as perguntas aí. Assim, ó, o título do nosso evento, né, já faz uma pergunta. Aonde você guarda o seu preconceito? E aí eu te pergunto, onde você guarda o seu? E a gente também pode falar, gente, sobre a questão do preconceito velado, né? Que é mais ou menos tipo assim, você... Vamos supor, eu sou um gay no meio da rua, com o meu namorado andando de mãos dadas, mas você não tem nada contra. E mas você não gosta. Você olha assim, são legais, um casal gay, mas é bom eles do outro lado da rua. Vamos pensar assim, né? É como se você não tivesse nada contra, mas você não gostasse. É meio que isso. Kaique, ou então, tudo bem, mas aqui na rua já é demais? É isso, exatamente. É uma coisa assim, Ai, essa fala é sofrível. é igual o Rodolfo do BBB, né? Eu gosto de gay, a criatura gay é muito boa, mas ele lá com o boy dele e eu aqui com a minha girl, né? É isso. Aí vocês têm alguma coisa para falar sobre? Eu acredito que preconceito seja algo que a gente não consegue guardar no fundo. Porque quando a gente vê algo que provoca a gente, que incomoda a gente de alguma maneira, em qualquer esfera, você sempre vai ver a pessoa se pronunciando sobre aquilo. É muito difícil você ver alguém preconceituoso guardar o preconceito para si. Ele geralmente destila isso na sociedade, nas pessoas à volta dele, sem se importar se ele está ferindo o outro ou não. Eu acho que o que acontece muitas das vezes é mais o estrutural, que é um consenso de que a gente aprende desde pequeno que não é bonito, ou que é feio, que é errado, que é certo, e aí essas coisas vão se repetindo e se procriando, e é muito difícil a gente reconhecer que a gente tem essas falas, mas é necessário, e é com debates como esse, enfim, conversando e convivendo, que a gente entende que muitas falas que a gente tem podem machucar o outro, pode ferir o outro, então é muito estrutural, assim, eu acredito, e que o preconceito mais escancarado, assim dizer, eu acho que as pessoas nem conseguem esconder, porque quando elas veem algo que provocam elas de alguma maneira que elas acham que ofendem a moral, os bons costumes, elas logo se pronunciam e se torna uma situação que incomoda aquele que está sentindo-se ofendido e o outro que está só vivendo a vida dele, se torna uma situação que incomoda a todos, né? Você falou foi certo. A gente precisa, tipo assim, ter mais conversa sobre isso para desconstruir o que as pessoas vêm crescendo, né? Sabendo que o que é isso é errado, o que isso não é, porque a sociedade já impõe isso pra gente, né? Desde pequeno a gente já pensa que ser LGBT é uma coisa ruim, é uma coisa estranha, né? Diferente, como você disse. Sim, sim, isso veio, por exemplo, eu posso falar por mim, sabe? Eu vim muito construído na minha escola antiga, como, por exemplo, eu não estava acostumada com nenhuma imagem LGBT, porque na minha escola era um tabu muito grande e era aquilo, sempre zoavam e tudo mais. E no primeiro dia, eu tava na sala, quando eu olhei assim para fora, já tinha duas meninas se beijando. Aí para mim foi um espanto, porque eu nunca tinha visto, entendeu? Então, a gente traz umas coisas de vida mesmo que a gente foi ensinada, que a gente fica com a mente muito fechada. E, graças a Deus, hoje já posso falar que eu respeito realmente, que eu tenho essa visão, entendeu? Que eu, graças a Deus, eu tive no IF, porque fora isso, se a gente fosse, se eu fosse para outra escola, eu não sei, talvez eu ainda teria com essa mente fechada. Por isso é muito importante debates como esses, entendeu? Eu acho que deveríamos naturalizar, né, nas escolas. Ainda mais para as crianças pequenas, que eu acho que seria viável a gente naturalizar isso para as pessoas, porque crescer sabendo que isso não é uma coisa anormal, né, pelo jeito, seria muito bom, sabe? Evitaria muito conflito hoje em dia, né, por causa disso. Eu estudei com a Andressa assim que a gente entrou no IF, e para mim a Andressa é a prova viva de que debate e conversa muda completamente a ideia de uma pessoa. A Andressa era uma pessoa sim preconceituosa e, enfim, depois de muita conversa e a gente
a convivência, a representatividade, enfim, entender isso tudo fez com que ela mudasse a cabeça e entendesse os pontos errados que estavam na criação dela, nas coisas que ela aprendeu e que não eram corretas, sabe? Muitas das vezes a gente tem muita dificuldade de abrir mão dos nossos valores, das coisas que a gente acha que nos foram ensinadas para o melhor, mas é uma questão de entender que a sociedade muda, o tempo faz as coisas mudarem e a gente tem que andar junto com isso. A gente não pode ficar estagnado no tempo. É verdade, porque se eu não tivesse essa pessoa para me sentar comigo, me explicar, para mim abrir minha mente, talvez eu nunca iria saber. Graças a Deus, eu sempre tive pessoas maravilhosas como a Ana, que sempre conversava comigo, me instruía, entendeu? Então, assim, é muito importante, é sério, porque eu vejo, tipo assim, eu não sofro, porque eu não é meu lugar de fala, eu já falei, mas eu vejo muitas pessoas, entendeu? Por exemplo, a internet, então, ela é muito pesada, e muitas pessoas perdem a vida, e, assim, eu convivo no meio ainda, e tem muito desse olhar, desse preconceito, entendeu? Então, tipo assim, é complicado, é muito complicado, mas eu acredito que, igual eu, com uma conversa, com um debate, mostrando, um dia a gente vai conseguir chegar nesse ideal que a gente busca. Eu não falo só por fora da comunidade, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu tive uma experiência que não foi agradável para mim, porque eu não consigo, gente. Se eu ouvir uma pessoa sendo preconceituosa com qualquer tipo de coisa, eu não consigo ficar calado. E ontem, uma pessoa, né, que um menino era gay, ele era assumido, só que ontem ele falou que não gostava de gays afeminadas. E eu não gostei, eu não me sinto bem, sabe? Porque eu sou afeminado e eu não gosto de onde as pessoas falam, não gosto de afeminado. Ai, cara, muito velho pra mim não dá, não tem como ser gay, essas coisas assim. Eu não gosto. Eu acho que, pra mim, isso daí é mais um preconceito velado, né? Que a pessoa guarda pra si e não gosta muito de expor, mas é o preconceito que ela tem com as outras pessoas, né? Pedro? Oi, pessoal, boa tarde. Gostando muito aqui também da discussão dos curtas, tudo muito legal. Sobre esse ponto que foi perguntado do preconceito velado ou na cara, né? É interessante ver como é que hoje muita gente usa um discurso de justificativa falando em liberdade de expressão, só que na verdade é a liberdade para você ir contra a liberdade de expressão do outro, né? De quem o outro é, do jeito corporal do outro, da sexualidade, do gênero do outro. E aí entra numa contradição esse discurso, né? Em nome de uma liberdade de expressão, para, na verdade, impedir que o outro seja quem ele é, para justamente ir contra a liberdade de expressão. E acaba, enfim, a gente vê o quanto que essa justificativa que é apresentada, né, sob vários nomes, a ideia do politicamente incorreto e etc e tal, é só uma desculpa mesmo para, no fim das contas, ir contra a liberdade, a igualdade, enfim, o que a gente está debatendo aqui sobre nosso direito a ser diferente da norma, das normas, né? Era só isso mesmo. Obrigado. Acho que o Gabriel também tinha levantado a mão e outra pessoa, que o nome me escapa agora, mas talvez seja o Gabriel. Oi. Só queria interligar um pouco a fala do Kaique e uma das falas que foram faladas sobre a questão do preconceito, sobre essa pergunta mesmo. A gente percebe que muitas pessoas, como a Clara disse, as pessoas não guardam o seu preconceito, mas a partir do momento que a gente começa a mapear as formas como esse preconceito se expressa, a gente percebe que os mecanismos em quais eles se expressam vão mudando. A forma, o discurso vai se alterando para se adaptar ao contexto. Vão se mudando os termos, vão se mudando as formas, mas a lógica ainda continua a mesma. O preconceito não fica guardado, mas ele encontra novos caminhos para se expressar e para manter a estrutura, no caso.
E mesmo dentro da própria... Acho que esse assunto é um pouco mais complexo para falar. Então, vou deixar para depois. E a gente vai para a última pergunta que o Arthur vai fazer para a gente. E só um minutinho, tá? Então, gente, no Príncipe da Lua, nós ficamos esperando a ver homofobia por parte do rei. Eu mesmo, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, na hora que o príncipe foi contar pro rei, né, eu já fiquei assim, ué, cadê, né? Cadê a homofobia genérica, né? Que é sempre o tema dos filmes, tema dos livros, tema de qualquer coisa que tem, esse é o ponto, né? E aí a questão é só, o problema, né, é que ele não pode casar, né? Mas felizmente isso não aconteceu, isso foi levado como naturalidade, né? E como vocês se sentiram ao ver esse amor sem rótulo, né? E julgamentos, sabe? Tipo assim, de sexualidade. É um amor, é amor, sabe? É como lá na frase que ele falou quando o curto estava acabando, tolerância e respeito. Os reinos foram, né, tiveram paz. É tudo que a gente pede, é tolerância e respeito, sabe? Eu acho que é o mínimo que a gente tem direito, é a tolerância e o respeito, né? E eu quero saber como foi para vocês essa naturalidade da sexualidade, porque não era o ponto era falar do amor, o ponto era o amor, não era se o rei admitia aquilo ou não, mas era o amor que não podia acontecer, mas não era a sexualidade. Então eu quero perguntar a vocês como vocês se sentiram com essa naturalidade, né, da sexualidade. Eu mesmo, eu achei estranho, gente, porque, tipo assim, a gente já tá tão acostumado a ver que tem que ter homofobia naquilo ali pra a história fazer sentido, né? Que eu mesmo, quando eu assisti pela primeira vez, também achei estranho. Mas eu acho que tem que ser assim, a gente tem que naturalizar tudo isso pra ser melhor, né, pra todos. Porque um casal heterossexual, se casar é natural, mas um casal homossexual não pode, né? Aí a naturalização é bem importante pra gente. Júlia, pode falar. Então, a minha naturalização foi assim, demorou bastante, não foi fácil, não. Demorei bastante tempo, né? Como eu me descobri uma mulher lésbica, foi muito cedo, acho que desde a minha infância, até essa naturalização foi difícil. E hoje em dia ainda é um pouco difícil, né? Por conta da profissão. Mas hoje é diferente do que há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até de um dia. Né? Hoje graças a Deus, tenho alunos que sabem da minha orientação, sabem de quem é a professora Júlia, e demorou um pouquinho. E o que você sentiu, Júlia, vendo essa naturalização ali? Desculpa, Roberto. Nada. Eu me senti feliz. Eu me senti muito feliz, porque eu queria ter vivido isso. Né? Eu queria ter vivido esse amor da adolescência. Eu queria ter vivido o meu primeiro grande amor quando eu vi que eu gostava de meninas. Isso foi na minha infância. Eu gostaria de ter vivido o meu primeiro amor na infância. Eu queria ter beijado que o meu primeiro beijo fosse com uma menina. Que minha primeira relação fosse com uma menina. Mas não foi. Hoje a minha família pensa de uma maneira diferente, mas naquela época foi bem difícil. Quando eu assumi para minha mãe, né, para os meus pais da minha orientação, a minha mãe imediatamente ligou para a psicóloga e falou assim: é emergência porque ela não sabe quem ela é. Cara, eu sempre soube quem eu sou e eu queria ter vivido só o meu primeiro amor, só isso. E a naturalização, ver isso, como eu falei, assim, é a história da minha vida mesmo.
Eu só queria ter vivido meu primeiro beijo com quem eu queria, minha primeira relação com quem eu queria, e eu demorei muito para acontecer isso, né? Gente, desculpa, mas eu fico um pouco emocionada. É perfeitamente compreensível, Júlia. Eu entendo perfeitamente o que você relatou agora. E é uma sensação muito angustiante, porque junto com ela vem uma sensação de perda, né? De muitos e muitos anos de se esconder, né? É isso aí. Muito obrigado pelas suas palavras. O que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, eu também sou professor do campus, e a minha carreira completou há pouco tempo 21 anos. Né? Eu estou em sala de aula ininterruptamente, só parando para as férias, há 21 anos. E durante muitos anos, eu me escondi atrás de um muro de vidro. Né? Para mim era um muro de tijolos, mas obviamente era um muro de vidro, porque não tinha como esconder. Né? Estava tudo muito claro, muito evidente para todo mundo que me via, para todo mundo que estava ao meu redor. Dos meus alunos de 10 anos de idade até os alunos de maiores de idade com os quais eu sempre lidei desde o início de carreira. E eu sempre tive muita resistência de sair de trás desse muro que eu achava que era de tijolos e que era de vidro, né? E isso só foi acontecer depois de vários anos de FRJ Paracambi, né? Porque a sensação de medo é muito grande, né? E quando isso foi feito, né, não foi uma coisa assim abrupta, mas foi uma coisa com passos muito pequenininhos, muito lentos. Ainda bem que eu percebi que eu fui muito mais abraçado por esses alunos, por esses colegas, né, que estão aqui e os que não estão aqui também. Então, assim, a sensação é de que eu passei a ser muito mais apreciado, inclusive como profissional. Talvez a minha história seja a vivência de uma utopia para a grande maioria das pessoas. Então, eu posso estar aqui relatando uma história de privilégio dentro de uma história de opressão, né? Mas, e também me emociona dizer isso, né? Enfim, eu não consigo continuar. Gente, muito obrigada pelo compartilhamento dessas experiências tão emocionantes. Eu gostaria de saber se alguém quer contribuir com mais alguma coisa. Nós já avançamos uns minutinhos no nosso horário, aí eu queria parar um pouquinho para o pessoal beber uma água, né, para ir para a palestra do Roberto daqui a pouco. A Júlia levantou a mão. Pode falar, Júlia. Eu só desejo a todos que nunca se escondam. Nunca. Nunca deixa de ser vocês. Infelizmente, eu tô chorando, desculpa. Eu tive que viver uma vida durante 14 anos que não era minha. E depois de 14 anos eu consegui me libertar disso. Gente, nós somos nós. A nossa essência é essa. E a gente não tem que se envergonhar. É o que eu tento passar para todos os meus alunos. É só isso. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tô sem palavras. Renata, encerra. Eu não, encerra assim que eu estou dizendo, porque eu não consigo. A sala é sua mesmo. Tudo bem. Arthur, Kaique, vocês querem falar alguma coisa? Querem se despedir? Muito obrigado por todo mundo que veio aqui. É o primeiro evento do Nuguedes e no Jades, né? E é muito importante para a gente vocês estarem aqui e compartilhando todo o conhecimento e vivências de vocês. Obrigado. Muito obrigado, gente, vocês participarem. É muito importante esse projeto, sabe? Desde que o Roberto ele compartilhou, né, que havia um grupo, eu fiquei muito feliz porque acho que era algo que faltava assim no IFRJ, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, sabe? É você sentir que você não está sozinho. E eu agradeço muito a todo mundo que está aqui, que veio.
que se abriu, que colocou aquilo, sabe, que é pessoal, que machuca botar para fora, mas vocês botaram, porque é aquela coisa de mostrar que eu preciso mostrar para alguém que eu consegui, eu cheguei aqui, e eu agradeço muito a vocês, gente. Muito obrigado. Agradeço a vocês dois por toparem essa atividade comigo e por tão brilhantemente levarem a atividade para frente, por todas as contribuições. Agradeço ao Roberto por esse evento maravilhoso e aos demais colegas do NUGEDES e a todas as pessoas, todas as 80 até 85 pessoas que ficaram aqui do início ao fim. Foi, assim, um público maravilhoso, participante, né? Muito legal mesmo, muito obrigada. E até daqui a pouquinho na palestra do Roberto. Posso dar um recadinho antes? Pode, à vontade. Você falou em 80 pessoas, só para dizer que eu deixei a lista várias vezes aí para o certificado, é importante assinar, vou deixar aberta ainda, porque eu só tenho 60 assinaturas, só para lembrarem de completar lá, porque depois precisa constar para o certificado. Posso parar a gravação? Pode sim, muito obrigada.